meninas, sejam muito bem-vindas ao curso de Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz, edição 2025. É uma grande satisfação estar com vocês aqui para falarmos sobre direitos, sobre leis e para que possamos ter acesso a todas essas informações. A nossa primeira aula foi um grande sucesso. Nós tivemos a participação da primeira-dama, Flávia Souza, da doutora Sandra Nogueira e tivemos uma grande aula sobre direito constitucional com a doutora Alessandra Zaccoli. A nossa segunda aula não será diferente, será um grande sucesso. Ela será ministrada pela doutora Ana Lúcia Dias. Ela é advogada, especialista em direito das mulheres e o tema que ela irá ministrar será Tratados Internacionais de Direito das Mulheres. Olha que tema extremamente importante. E você que não conhece sobre todos esses direitos, aproveitem a aula e até mais. Olá a todas e todes que porventura estejam aqui. É uma honra e a realização de um sonho. E muitos anos já como ativista dos direitos das mulheres, meu sonho era poder contribuir com o curso de promotoras legais populares. Então, eu me sinto muito honrada e feliz em poder partilhar com vocês um pouquinho do que eu entendo sobre essas questões do tema que eu vou falar, para que a gente possa difundir na sociedade qual que é o direito das mulheres nos tratados internacionais e como a gente consegue usar esse conhecimento para ser ferramenta de autonomia, empoderamento e emancipação das mulheres. Eu sou Ana Lúcia Dias, eu sou advogada há 23 anos, trabalhando basicamente na área dos direitos das mulheres, né? Bastante direitos sexuais e reprodutivo, e mais nos últimos 6, 7 anos, trabalhando bastante a questão da maternidade, seja no direito de família, seja nos direitos trabalhistas, em políticas públicas. Já atuei em várias ONGs, eu sou membro da Comissão de Prerrogativas da Mulher, advogada da OAB, sou membro da Associação Brasileira de Mulheres nas Carreiras Jurídicas, sou membro da Rede Feminista de juristas e da REUNA, que é a Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento. Já compus algumas organizações não governamentais, sempre pelos direitos das mulheres, como a Cinematerna, a Artemis, Mulher Sem Violência, e também atuo em âmbito nacional e internacional, em algumas denúncias, né, do Brasil, nos órgãos de fiscalização dos direitos humanos das mulheres, seja a OEA, seja o Comitê CEDAW na ONU, apoiando os direitos das mulheres. No final da apresentação, tem meu Instagram, meu telefone, meu contato, para vocês falarem comigo como precisar, tá bom? Então, vou começar aqui a apresentação que eu preparei para vocês, para a gente conversar, tá? Vamos lá. Então, eu vou falar aqui de um tema que eu acho fundamental que a gente fale quando a gente fala em direito das mulheres, que são os tratados internacionais dos direitos humanos das mulheres, né? Então, por quê? Porque isso impacta na questão da violência e também na parte do direito de família com perspectiva de gênero, que é algo que vai estar muito ligado à vida de vocês e à vida das mulheres com quem vocês forem conversar. Aqui é a minha apresentação, né? Então, por que eu acho importante falar disso, né? Existem no mundo sistemas de regulações de direitos humanos. São sistemas que existem para regular as relações entre os países, e aqui no Brasil, esses tratados internacionais que o Brasil assina e ratifica, ratificar quer dizer que, além de passar pela presidência, a Câmara e o Senado aprovaram a utilização desse tratado no nosso país. Então, ele tem força de lei
constitucional e tem uma discussão jurídica se ele também tem uma força de lei supraconstitucional, quer dizer, acima da nossa Constituição. Então, existem vários tratados de vários temas, né? Nós temos a Organização Mundial de Comércio, Organização Internacional de Trabalho. Quando a gente viu toda essa celeuma que aconteceu ano passado entre a Rússia e a Ucrânia, quem podia apoiar, quem não podia, isso tem muito a ver sobre quais são os sistemas que cada país assinou e participou. Aqui, relacionado ao Brasil e ao tema que a gente vai falar, eu vou falar dos tratados internacionais de direitos humanos das mulheres, tá? E eu vou falar de dois sistemas. A ONU, que tem o Tratado Guarda-Chuva, que é o tratado maior, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ONU tem países no mundo inteiro que fazem parte, e nós temos também um outro sistema que chama OEA, Organização dos Estados Americanos. Então, o Brasil, países da América Latina, do Caribe, Canadá, Estados Unidos, participam desse sistema da OEA. Então, se na ONU nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é a declaração guarda-chuva, como eu falei para vocês, da qual vão derivar todas as outras, na OEA nós temos o Pacto São José da Costa Rica. Vocês vão receber esses tratados na íntegra para lerem, se for interessante para vocês. E esses tratados, eles traziam a regulação entre as pessoas, já há muito tempo. Ele surgiu no pós-guerra para que não acontecesse mais no mundo o que aconteceu na guerra. Então, os países, para poder negociar, dividir fronteiras, participar desse sistema do mundo, precisa se comprometer com algumas regras básicas. Então, esses são os tratados internacionais e essas organizações que regulam os sistemas de direitos humanos. Olha, gente, a gente tem a Corte Europeia, a gente tem a Corte de Haia, que são outros caminhos de regulação de direitos humanos também, tá? Não é só a ONU e a OEA. E aí o que aconteceu? Quando teve os tratados internacionais de direitos humanos, aliás, quando teve a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto São José da Costa Rica, eles não traziam as especificidades do direito da mulher, que é diferente do direito do homem. Então, as mulheres ativistas começaram a batalhar, que assim, olha, nós somos sujeitos de direitos. Fazia um pouco tempo que muitos países tinha entendido que a mulher tinha direito a votar, que a mulher tinha o direito de ir e vir livremente. Então, houve uma conquista grande e um trabalho forte das ativistas para que a gente não ficasse restrito só à Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E aí, em 1979, surgiu um tratado maravilhoso, que é a CEDAW, que é a Convenção para eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, tá? Ela é de dezembro de 1979 e ela entrou em vigor no Brasil em setembro de 1981. E ela continua em vigor. O que ela dizia lá no seu artigo 1º? Que discriminação é toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente do seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Então, a CEDAW trouxe isso e ela trouxe também outros direitos, né? Sobre a proteção da mulher no trabalho, a proteção da mulher na maternidade, e a CEDAW, ele criou um comitê de monitoramento, que é o Comitê CEDAW, vinculado à ONU, que até hoje ele recebe as reclamações e dá indicações para os países o que eles têm que fazer. Então, esse tratado, ele não é restrito só ao que está ali. Ele tem outras recomendações, por exemplo, a recomendação número 19 da CEDAW
ela equiparou discriminação à violência. Então, aqui a gente pode ver que é violência de gênero toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo. Então, toda distinção, exclusão, que é baseado na razão da mulher de ser mulher, que impede o nosso exercício livre de direitos, além de ser uma violação de direitos humanos, ela é uma violência de gênero. E não sou eu que estou falando, é o Comitê CEDAW, na recomendação número 19, que vocês também vão receber. Depois da CEDAW, faz parte da ONU, né? Aliás, não. Aqui, a CEDAW faz parte da ONU. Em comparativo com a parte da ONU, a OEA lançou, em 1994, a Convenção Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Ela faz parte da Organização dos Estados Americanos, entre eles o Brasil. E aí ele diz lá no artigo 1º, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseado no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológica, tanto na esfera pública quanto na privada. Então, a gente tem, de novo, que qualquer dano praticado contra uma mulher, qualquer ato, né, que é praticado contra uma mulher, que resulta nesses danos, ainda o emocional, além de ser uma violência de gênero, é violação de tratados internacionais de direitos humanos. E é importante a gente saber disso, porque quando uma violação de direitos humanos atinge uma mulher no Brasil, ela atinge toda a coletividade. A gente pode levar esse tema para discutir em outras instâncias, né? Depois disso, na ONU também, a gente tem a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Pequim 95, né? Ele traz alguns conceitos estratégicos. Conceito de gênero, porque antes só se falava em sexo. Noção de empoderamento e transversalidade. Transversalidade, que nós temos várias questões entre as mulheres. Nós temos mulheres e meninas, nós temos mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres mães, trabalhadoras rurais, mulheres vítimas de guerra. Então, não dava para tratar a mulher como um sujeito só. E aí, eles trazem a grande questão desse tratado, que é muito grande, mas muito importante, que é tratamento da situação da mulher sob a perspectiva de direitos, é reconhecer que a desigualdade entre homens e mulheres é uma questão de direitos humanos e não uma situação decorrente de problemas econômicos e sociais a serem superados. Então, é uma questão ampla, é uma questão macro que está no mundo inteiro. Não dá para a gente colocar, é só porque aquela mulher não sabe fazer isso, mas é só porque aquele problema é assim assado. Não é. É uma questão de direitos humanos que atinge toda a coletividade. Outro tratado internacional, a gente traz aqui a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que traz a dicotomia no mecanismo de reprodução das desigualdades de gênero no mundo do trabalho, onde a mulher tem uma posição secundária na sua força de trabalho. Então, tem a mulher cuidadora, o homem provedor. Então, e aí traz também a importância que o equilíbrio entre trabalho, família e vida pessoal é uma dimensão central para uma política de promoção de igualdade de gênero no mundo do trabalho. Porque quem é mulher sabe o quanto impacta você ter filhos, você ter mulher, ter que cuidar da casa, a jornada contínua que a gente tem, que não é mais nem tanto a tripla jornada que se falava antes. Essa também é uma violação de direitos humanos que atinge as mulheres no lugar do trabalho, e eu vou trazer aqui uma tese para a gente falar sobre isso já já. Tem também a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos
das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo. Então, a gente sabe que a mulher com deficiência, ela tem uma vulnerabilidade ainda maior. As mulheres e meninas, elas estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação. Então, os estados precisam tomar as medidas corretas para que elas possam exercer, né, seus direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, é todo o esforço que o Estado tem que fazer. Não é escolha, não é ser legal, é uma obrigação de um sistema de regulação. E aí a gente imagina, né, uma mulher com deficiência, uma saúde, com deficiência de saúde mental, como é que é o direito sexual e reprodutivo dela? Como é que é o cuidado? Como é que é o acesso à saúde? Como é que a gente faz para proteger uma mulher vítima de violência doméstica que é cadeirante? Como que ela pede socorro? Uma mulher surda? Então, a gente precisa conhecer, entender que esse é um mecanismo muito importante. Bom, quando a gente fala dos tratados internacionais, e eu trouxe aqui, eu sei que aqui não é uma turma jurídica, mas eu quero dizer para vocês que o CPC, que é que eu chamo aqui, é o Código de Processo Civil. Ele deixa bem claro que o Brasil, né, o juiz, para atender os fins sociais, ele precisa aplicar as normas do Brasil e os tratados e convenções internacionais. Então, um juiz não pode decidir de livre escolha sobre uma determinada questão. Vou chamar aqui, vou pegar uma questão que é comum, a questão da violência obstétrica. Muitas vezes as mulheres não têm o direito ao acompanhante respeitado. Ah, porque não pode entrar um homem junto, porque aqui no SUS só tem mulher na enfermaria, e existe uma portaria nesse sentido, e a mulher recorre, e o juiz vem falar, ah, mas o hospital tem uma portaria. Não, não pode, porque o artigo 11 da CEDAW, o primeiro tratado que eu falei ali para vocês, fala na garantia e no apoio da mulher à maternidade, ao exercício da maternidade em conjunto com a paternidade. Então, o juiz não pode alegar que não sabe na questão da violência doméstica, na questão da violência de gênero, na questão do trabalho. Nenhum juiz no Brasil pode alegar aplicação de uma norma menor em detrimento do tratado internacional. Ah, mas Ana, eu vejo isso acontecer sempre. É verdade. Por isso que a gente está aqui conversando com vocês, para dizer que isso não pode acontecer. Por isso que a gente está toda hora capacitando advogados e chamando advogados para colocar isso nos seus pedidos e não aceitar quando o juiz, quando o Ministério Público, quando alguma autoridade pública tenta fazer uma portaria que existe, que está dificultando o direito da mulher, maior do que está nos tratados internacionais. E aí, vou falar para vocês rapidinho, porque vocês vão receber essa documentação. Nessa discussão, se o juiz tinha que aplicar a norma aqui do Brasil ou os tratados internacionais, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em outubro de 2021, ele soltou um documento que chama Protocolo para Julgamento em Perspectiva de Gênero, que é uma diretriz para todos os juízes e juízas e promotoras estaduais, federais, na área da polícia militar, na esfera do direito do trabalho, na esfera do direito previdenciário, violência doméstica, direito de família, direito criminal das mulheres, violência obstétrica, em tudo isso, está dizendo para os juízes que eles precisam julgar conforme as decisões, princípios e as decisões produzidas no âmbito dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Aqui ele está dizendo, em face da sua primazia e dimensão vinculativa e normativa. O que é isso? Primazia, ele é primeiro. Ele vem primeiro, ele está acima. Vinculativa, ele tem uma decisão que vincula todos os países que assinaram aquele tratado, e normativa, porque ele é uma norma, ela é uma lei, não é uma escolha. Se o país não concorda com o que está ali, o que o país tem que fazer é ir lá no sistema e falar, olha,
eu não quero mais ratificar esse artigo. Eu faço uma ressalva. E aí o Brasil, o país, se fosse o caso do Brasil, ia lidar com as consequências dessa escolha, inclusive perdendo possibilidades de comércio, porque tem países que não negociam com países que não protegem os direitos humanos, principalmente das mulheres, das crianças, da população indígena, da pessoa com deficiência. Então, aqui, olha, está tudo aqui dizendo que é o compromisso do Estado brasileiro em respeitar, né, que os juízes têm que usar isso daqui. Tratado, convenção, jurisprudência, medidas cautelares da ONU, da OEA, sempre, né? E aqui eles dizem quais que são os documentos que os magistrados, promotores precisam conhecer. Então, direitos políticos da mulher, a CEDAW, a Convenção Belém do Pará, Pequim, Plataforma de Cairo, Cairo, Pequim, as regras de Bangkok para mulheres privadas de liberdade. Então, eu queria trazer aqui, até aqui, e aí eu vou entrar num outro assunto que para mim tem tudo a ver com esse tema. O que, que são esses tratados internacionais? Né? A gente escuta muito falar da Lei Maria da Penha, e vocês vão ter aula sobre isso, se já não tiveram. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei das mais bonitas que existe no mundo de proteção à mulher. Mas ela não é uma lei que foi feita pelo país, porque o país é um país legal, então a gente é bacana com as mulheres e o Brasil vai fazer isso. Não. A Lei Maria da Penha, ela foi um trabalho feito por várias organizações da sociedade civil de mulheres, porque o país, o Brasil, foi condenado pela OEA, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, no processo da Maria da Penha, que foi uma tentativa de feminicídio que demorou tanto tempo para ser julgado, que daí um grupo de defesa de mulheres foi lá no OEA e falou assim: olha, o Brasil está descumprindo a Convenção Belém do Pará. E a OEA falou: sim, o Brasil está descumprindo, e condenou o Brasil. E ao condenar o Brasil, eles condenaram o Brasil a criar uma lei de proteção às mulheres, a pagar uma indenização para Maria da Penha, a criar juizados de violência doméstica e mais uma série de coisas. O Brasil também foi condenado pela ONU no caso da Aline Pimentel, que é uma mulher do Rio de Janeiro, uma mulher preta, e morreu por negligência no momento de seu parto. É uma violência obstétrica. Então, o Brasil foi condenado a reparar a família da Aline Pimentel, a produzir normas e leis de proteção à mulher nesse período. Então, é muito importante a gente conhecer todos esses tratados internacionais como forma da nossa autonomia. Porque quando a gente conhece o nosso direito, é muito mais difícil que alguém venha resguardar. E, nesse aspecto, eu vou puxar o gancho para um assunto que não era bem o que estava aqui no curso determinado, mas que eu acho que tem muito a ver, que é a questão da sobrecarga do cuidado materno exclusivo como uma violação de direitos humanos. Então, os tratados internacionais que a gente viu, eles falam que toda ação ou omissão baseada no gênero que cause dano à mulher físico, psíquico, né, psicológico e material é uma violência de gênero. Está na CEDAW, está na Convenção Belém do Pará, está na Declaração da Conferência de Pequim de 1995, tem na Recomendação 19 da CEDAW, tem na Recomendação 33. Então, sempre que a mulher tem problemas na sua vida, e vocês vão ver que a gente tem bastante, em decorrência da sobrecarga materna exclusiva, de uma maneira que não deveria acontecer, isso para mim é uma violência de gênero. Então eu trouxe esse questionamento, né? Que
Cuidar da criança é uma função de gênero? Quando a gente fala que o cuidado da criança, ele é socialmente visto como um trabalho exclusivo da mãe, uma função de gênero, do gênero feminino, né? Mães casadas ou solteiras, elas são demandadas a fazer sacrifício pelos filhos. E nós temos uma ideia de que ser mãe não tem preço e que o amor de mãe deve ser incondicional. E quem traz essa discussão sobre o cuidado como uma questão de exploração de gênero é a professora Silvia Frederici, que é uma filósofa italiana, que ela escreveu um livro que chama O Ponto Zero da Revolução. A Silvia, ela traz os cálculos de qual é no mundo o valor do nosso cuidado do trabalho. O trabalho reprodutivo da mulher e o trabalho do cuidado que a mulher exerce equivale a mais de 1/3 do PIB mundial. Se a gente parar de gestar, se a gente parar de parir e se a gente deixar de cuidar, nós não teremos mão de obra para o funcionamento da vida. Nós somos muito importantes, só que o nosso cuidado nunca é remunerado. E por isso a gente sofre uma série de violências de gênero, que é violação de direitos humanos, nessa sobrecarga desse cuidado que a gente tem, né? Então, eu trouxe para vocês o meu entendimento que o cuidado não remunerado é uma violência de gênero, né? Que é violência doméstica e violação de direitos humanos, e na Lei Maria da Penha está muito claro que a violência psicológica e patrimonial é violência doméstica, a sobrecarga da materna, que não é dividido com o pai, que deveria ser obrigatoriamente dividido, ela é sim uma violência psicológica e patrimonial. E aqui um artigo que eu escrevi e publiquei na Carta Capital, que chama O Capital Invisível Investido na Maternidade. E eu digo, né? É preciso computar na conta da despesa do filho o capital invisível investido na maternidade, porque ele impacta diretamente na vida da mãe e raramente é partilhado ou considerado num cálculo de alimentos, e no cálculo do dia a dia, e no cálculo do nosso trabalho, porque a gente perde o trabalho porque ficou a noite cuidando do filho, a gente vai trabalhar com dor de cabeça, com pressão alta, com uma demanda tão grande e chega em casa e não pode descansar. Você tem que fazer janta, você tem que cuidar da escola, você tem que cuidar da casa, da refeição. Então, não olhar para a mulher nessa questão da política do cuidado é uma grave violação de direitos humanos. Eu defendo que a maternidade é uma das categorias de vulnerabilidade social, porque quando você compara uma mulher e uma mulher mãe, a mulher mãe tem menos oportunidade. Quando você compara uma mulher preta, que já tem menos oportunidades, mas uma mulher preta mãe, você vai ver que essa mulher sofre muito mais. Se essa mulher preta mãe for periférica, mais ainda. Se ela for lésbica ou mulher trans, mais ainda. Se ela for mulher com deficiência e mãe, mais ainda. Em tudo que a gente coloca a maternidade, a gente vai ter uma questão de vulnerabilidade, né? Então, aqui eu deixei para vocês algumas reflexões, né? Olha, mãe, nós contratamos pessoas para te substituir enquanto você relaxa no Dia das Mães. Tudo isso, né? A gente é médica, a gente é professora, a gente é cozinheira, a gente é motorista, a gente é educador, a gente é faxineira, a gente é tudo que uma criança precisa, né? E aqui, vocês terão agora, nesse momento, a gente vai passar um vídeo que é um programa dos Estados Unidos que eu quero que vocês reflitam. Esse vídeo, ele traz essa reflexão para a gente pensar por que que ninguém aceita trabalhar de graça e por que que a mulher é obrigada a trabalhar de graça na política do cuidado.
A gente não pode aceitar isso. É uma violação dos nossos direitos humanos. É mais um caminho de opressão e diminuição do nosso trabalho, da nossa possibilidade, do autocuidado, de todo o tempo que a gente gasta nesses cuidados com terceiros, que a gente deixa com a gente, deixa de cuidar com a gente, e a gente sempre assumindo mais do que é a nossa função. Né? Isso também é uma violação de direitos humanos e eu quis partilhar isso com vocês. Agora, encerrando a aula, eu deixo com vocês algumas jurisprudências. Jurisprudências são decisões dos tribunais que falam dessas coisas que a gente falou. Olha, uma jurisprudência de uma mulher que queria reduzir a jornada de trabalho dela para 18 horas semanais, porque a filha tem autismo. E o juiz aceitou, e hoje a gente consegue isso para muita gente que é funcionário público, é um direito seu. Aonde? Nessas convenções, está aqui na Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, também está falando da CEDOL, e também está falando do protocolo com julgamento em perspectiva de gênero. Então, em Fortaleza, tá? No ano passado, foi aceita a redução da jornada de trabalho para essa mulher, por essas razões. Aqui também uma outra ação de São Paulo que também proibiu que o poder público reduzisse da mulher o tempo da licença maternidade com base nos tratados internacionais. Outro agravo de instrumento que reconhece que tem que imputar no cuidado, na conta da pensão alimentícia, o tempo de cuidado que a mãe tem sozinha, sobre questão de violência de gênero, está aqui. Outra decisão nesse sentido, de Goiás. Outra decisão nesse sentido, da ministra do STJ, dizendo sobre isso, que é obrigatório o cuidado ser dividido, né? Aqui também, na Penha de França, um processo super recente, de agosto do ano passado, que diz que o homem precisa ajudar e que diz também que não ajudar e deixar essa sobrecarga com a mulher é violência de gênero, desses tratados que a gente falou. E aqui eu deixei um parecer do Ministério Público o ano passado, desse processo aqui que vocês estão acompanhando, que o promotor, ele fala, né? E cabe à mãe preparar e alimentar a criança, vestir, dar banho, trocar fralda, levar para passear, todas essas coisas. E ele fala que essa sobrecarga, que a não distribuição disso, né, que a sobrecarga na criação de um filho, ela também é uma forma de opressão e é uma forma de violência contra a mulher. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, eu deixo aqui algumas referências, tá? De alguns livros muito interessantes. Vários vocês vão achar na internet. Eu vou encaminhar para vocês como material, vocês vão receber por essa aula o protocolo, esse artigo, Maternidade Voluntária Prazerosa e Socialmente Amparada, da Simone Diniz, todos os tratados internacionais que eu falei com vocês, para que a gente entenda que toda violência de gênero, toda violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos, tá bom? Aqui está meu contato, o meu Instagram é @o direito das mães, aqui está meu telefone, o meu e-mail, eu fico à disposição de vocês